Fala pessoal, eu sou a Gabi Spesani do canal Tô de Física. Hoje a gente vai fazer uma introdução à cinemática, falando dos principais termos que a gente discute fisicamente no estudo da cinemática. A primeira coisa que a gente vai falar é de diferenciar um ponto material de um corpo extenso. E isso vai depender do problema. Um ponto material, como se fosse quando você está abrindo o Google Maps, e aí você tem aquele pontinho que faz referência a você. Aquele pontinho, não interessa o tamanho do pé da pessoa, ele vai sempre ser o mesmo. Então, já que o caminho para percorrer é muito maior do que o tamanho do pé da pessoa, a gente acaba tratando o pé da pessoa como se fosse um pontinho. Já corpo extenso é quando o tamanho do objeto importa para as dimensões do fenômeno. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma ultrapassagem, o tamanho do carro que a gente está ultrapassando importa para a gente fazer a conta. Quando, por exemplo, um caminhão vai atravessar uma ponte pequena, o tamanho do caminhão vai importar. Quando o trem vai ultrapassar uma ponte, o tamanho do trem vai importar. Agora, se esse mesmo caminhão estiver ultrapassando a ponte Rio-Niterói, já que é uma ponte muito grande, o tamanho do caminhão também não vai importar. A gente vai poder tratar ele como um ponto material. E como a gente sabe isso na questão, geralmente quando estiver se tratando de corpo extenso, o problema vai informar o tamanho do corpo. Geralmente, quando não informa o tamanho do corpo, se trata de um ponto material. Então tá aí, ponto material, as dimensões do corpo são irrelevantes para o fenômeno físico. Já corpo extenso, as dimensões importam para o fenômeno físico. Exemplo, ultrapassagens, travessia de ponte. O segundo termo que a gente vai falar que a gente sempre utiliza é referencial. E o que seria referencial? Nada mais, nada menos do que ponto de vista. Sim, você pode substituir a palavra referencial por ponto de vista. Só que qual é o problema disso? Que objetos não têm ponto de vista, porque nem tem vista, né? Então a gente costuma falar no referencial de fulano, ou seja, no ponto de vista de fulano, tal fenômeno acontece assim. Então, referencial seria uma palavra mais genérica para se tratar também do ponto de vista de objetos, tá bom? A gente teria o referencial inercial, que sempre falamos, que seria algo que está parado com relação à Terra. Outra coisa que a gente vai comentar agora é a posição. Posição, ela indica onde o móvel está. O móvel aqui não é móvel de sala, de quarto, sei lá. O móvel é algo que pode estar em movimento, ok? Então, a posição é onde o móvel está. Ah, Gabi, me dá um exemplo aí. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma bolinha e ela se encontra no quilômetro 15, tá vendo? Eu peguei a estrada como de referência. A estrada vai ser o meu referencial. E nessa estrada, minha bolinha está no quilômetro 15. É um local que eu vou localizar. A posição dela, então, é no quilômetro 15. Quer dizer que ela andou 15 quilômetros? Não, quer dizer simplesmente que ela está localizada no quilômetro 15 do meu referencial. Beleza? Então, posição é diferente de deslocamento. Trajetória. Trajetória é o desenho que liga todas as posições que o móvel percorreu em um intervalo de tempo. Então, a cada posição diferente, se eu ligar todas as posições, eu tenho o desenho da minha trajetória. Bom, agora uma observação, tanto a trajetória quanto a definição do movimento dependerá do meu referencial. Tenho aqui um exemplo de uma bola caindo do avião. Aqui a gente tem um referencial inercial. Esse referencial inercial, você já viu, que é alguém parado com relação à Terra, ele está vendo a bola cair de um avião. Legal. Essas fotos aqui, vamos supor que sejam fotos, né? Tiradas no segundo quando estava caindo, um segundo depois, 2 segundos depois, tá bom? Então aqui a bola caiu, já que tem a gravidade atuando, ela caiu a distâncias cada vez maiores, né? Então, vamos desenhar a trajetória? Vai ser a seguinte. A trajetória da bola vai ser dada por esse desenho. Agora vamos mudar de referencial. Vamos ver no referencial de um passageiro que esteja andando junto com o avião. Como é que vai ser a trajetória da bola? Ó, se a pessoa está vendo a bola cair, vai ser a seguinte. Ela vai ver, na verdade, essa imagem é um pouco confusa porque está na perspectiva de alguém que ainda está do lado de fora. Ela vai falar, olha, eu vi a bola só diminuindo de tamanho, né? Porque ela estava de fato caindo. Mas ela caiu reto, porque esse passageiro estava andando junto com o avião. Beleza? Então ele vai afirmar que a trajetória da bola foi uma trajetória retilínea.
E ambos estão certos, ninguém tá aqui tá errado. Só que o que mudou de um para outro foi a mesma bola, foi o mesmo fenômeno, só que eu mudei o referencial. Então, dependendo do referencial, a trajetória pode ser diferente. Agora, quanto a bola estar em movimento ou estar em repouso em referenciais diferentes. Vamos pensar no seguinte exemplo: um paraquedista pulando do avião junto com uma bola, beleza? Então vamos lá, alguém que está parado com relação à Terra, nesse caso, a Terra planeta, tá, gente? Alguém que está parado com relação à Terra vai dizer que essa bolinha está o quê? Em movimento ou em repouso? Vai estar em movimento. Por quê? A bolinha está percorrendo distâncias, está se aproximando, né, de quem está aqui na Terra, né? Se a bolinha está percorrendo, está mudando de posição conforme o tempo passa, então a bolinha está em movimento com relação ao referencial inercial. Então aqui ela está em movimento. Agora, para o paraquedista, o que ele vê? Está segurando lá a bolinha. A bolinha, para ele, está mudando de posição conforme o tempo passa? Não. Então, para o paraquedista, a bolinha está em repouso. Da mesma forma que a trajetória pode ser diferente para cada referencial, a definição de estar em movimento ou estar em repouso também vai depender do referencial. Em outras palavras, o corpo está em movimento em relação a um referencial quando ele muda de posição com o passar do tempo. Ele está em repouso estático com relação ao referencial se a posição do corpo não muda com o passar do tempo. Porque eu mencionei estático, geralmente os professores não deixam de mencionar esse estático. Por quê? Lá em dinâmica a gente também estuda que existe o repouso dinâmico, ou seja, se a posição do corpo muda uniformemente com o passar do tempo. Mas aqui ainda em cinemática a gente vai considerar em repouso aquilo que não muda. Geralmente quando a gente fala em repouso aqui em cinemática, a gente utiliza o repouso estático, tá legal? Agora vamos justamente falar sobre a grandeza física que mede a variação da posição em um instante de tempo, a velocidade. Essa grandeza física ela é comumente utilizada em km por hora, mas nas unidades do SI a gente usa metro por segundo. Metro, unidade de posição, e segundo, unidade de tempo. A gente tem 3 tipos de velocidade. A gente mais utiliza é a velocidade escalar média, para calcular. Mas também temos a velocidade média e a velocidade instantânea. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Meu bonequinho aqui saiu do metro 10 aqui e foi até o 80. Depois ele retornou para o 50. Ó. De 10 a 80 ele fez em 7 segundos, depois retornando para o metro 50 em 10 segundos, beleza? E aí, qual vai ser a velocidade escalar média? A velocidade escalar média só vai contar a posição final e a posição inicial. Então, para eu calcular a velocidade escalar média, eu vou pegar a posição final menos inicial, final 50 menos 10, 50 menos 10, sobre o tempo final menos inicial. Ele demorou 10 segundos e o tempo inicial era 0 segundos. 50 menos 10 dá 40, sobre 10, eu vou descobrir 10 vai dar 4 metros por segundo. Então, 4 metros por segundo é a velocidade escalar média. Agora, como é que eu faço para calcular a velocidade média? A velocidade média, ela vai pegar o deslocamento total do móvel, ok? Então, agora não me interessa só a posição final menos inicial. Eu vou ter que contar o deslocamento total dele. Então, aqui, ó, o deslocamento dele aqui foi... Ele estava no metro 10, foi a 80, ou seja, andou 70 metros, e depois retornou para o 50, andando mais 30 metros. 80 menos 50, 30 metros. Então, foi 70 mais 30, 100. Então, o deslocamento dele aqui foi de 100. E o tempo que ele levou para fazer isso? De 0 a 10 segundos novamente. Então, 10 menos 100, 10 menos 0 vai dar 10. Ou seja, a velocidade média dele seria de 10 metros por segundo. Velocidade instantânea é aquela que a gente já está acostumado geralmente nos velocímetros do carro. Ele pega um
pequeno instante de tempo e divide o quanto ele andou. Vamos supor aqui se ele andasse só a partir dessa trajetória, se ele andasse 12. Nesse instante de tempo, ele andou 12 em 1 segundo. Então, qual foi a velocidade instantânea dele? Ele andou 2 metros em 1 segundo. Ou seja, a velocidade naquele instante, naquele 1 segundo, foi de 2 metros por segundo. Beleza? Então, a gente tem essas pequenas variações no conceito de velocidade. Geralmente a gente utiliza ou velocidade média ou velocidade escalar média, tá bom? Só uma última observação: para passar de km por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então é comum que nas questões, antes de você fazer uma operação, você vai ter que passar quilômetro para metro ou hora para segundo. Então é isso, galera. Espero ter te ajudado nessa introdução aí à cinemática. Um cheiro, um beijo e até a próxima.